pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar um assunto que está causando muita polêmica, muita contradição no meio político. Deputados falam uma coisa, senadores falam outra, ministros falam outra, o governo fala outra. Essa deputada, ela fala sobre a Previdência, a reforma. Diz ela que não há dívida, não há déficit na Previdência. Não há uma necessidade de fazer reforma nessa Previdência. Pela CPI que teve em 2017. Também fala do atual presidente Jair Bolsonaro, que antes foi quase 30 anos deputado e sempre foi contra a reforma. Sempre votou contra a reforma. E por que agora ele faz tanta questão dessa reforma? Porque agora até pontos, artigos que muda muitos direitos dos aposentados, dos pensionistas, de trabalhadores de baixa renda e outros direitos que estão aí sendo mexidos. Por que tanta contradição nesse meio político, nessa política atual que vivemos hoje? Vamos ver o que essa deputada diz e deixa aqui o seu comentário. O que você acha sobre isso? Um beijo e vamos ver a deputada. O Senado fez a CPI da Previdência, que o Pedro, que é consultor do Senado, deve estar lembrado. E a CPI da Previdência, que está lá registrado, é recente. É final de... tem um ano no máximo. A CPI da Previdência, o relatório diz lá claramente, não existe déficit na Previdência. Existem outros problemas que precisam ser consertados. Senhor presidente, o que me preocupa muito, já foi dito aqui, essa reforma da Previdência que foi elaborada, inclusive encaminhada a esta casa, por um presidente que foi deputado federal por quase 30 anos nesta casa e nunca concordou com as reformas da Previdência que aqui passaram. E que também foi elaborada por um ministro, empresário, criador de bancos, inclusive. E, para arredondar a situação, elaborada por técnicos dentro das suas salas de ar-condicionado, que não devem saber absolutamente nada de como é que é a vida de um seringueiro, lá de onde eu vim, de um produtor rural, que aumenta a idade para ele se aposentar, que não deve saber nada do que é a vida de uma professora, que aumenta agora a idade para ela se aposentar, vai ficar velhinha numa sala de aula com 35 alunos. E aí o governo repete uma farsa, porque não é verdade essa história de que essa proposta da reforma da Previdência é para acabar com o privilégio. Não é verdade isso. Porque o governo diz assim, e o Guedes deixou isso bem claro aqui, a reforma da Previdência vai arrecadar 1 trilhão. Ele também não diz para quê, porque esse governo fala 10 palavras, 100 palavras e nenhuma é desenvolvimento. Esse governo só sabe falar em cortes e privatizações. Está aí os estudantes na rua porque estão cortando recursos das universidades e dos institutos federais. O governo só sabe falar, privatiza e corta. Mas então esse 1 trilhão que ele vai tirar, aí eu vou perguntar, ele está tirando de onde? Quase todo esse valor, mais de 800 bilhões, o governo está tirando do regime geral da Previdência. Mais de 800 bilhões. E no regime geral da Previdência, todos os debatedores sabem, os deputados também, que a média do salário ali são 2 salários mínimos cada aposentadoria. Digamos aí R$2.000. Essa é a média, que é a maioria, inclusive. Você pode até ter uma diferençazinha ali de um e outro, que é 3.000, mas a grande maioria não chega a isso. Aí o governo está tirando desses aí. Onde é que está o privilégio numa aposentadoria de 2 salários mínimos? Vamos ao BCP, que ontem eu perguntei aqui ao presidente. O BCP, que hoje, que é só para lembrar, inclusive, que a maioria dos idosos chama isso de um salário, que é a aposentadoria deles, que, na verdade, é um benefício de prestação continuada, e que hoje é 1 salário mínimo. Hoje é 1 salário mínimo. Com a reforma da Previdência, para quanto é que vai?
para R$ 400. Imagina fazer uma reforma da Previdência num país que é o 9º país mais desigual e na hora de meter a faca é exatamente nos pobres. Que essa proposta, do jeito que está, ela não faz a vida de nenhum brasileiro melhor na questão previdenciária depois do que antes. Ninguém sai ganhando. Isso é importante ficar muito claro. Porque muitas pessoas que são mais pobres no Brasil, elas estão achando que a situação delas vai melhorar. E não melhora nem para aqueles que a alíquota baixa, porque ele tem que contribuir por mais 5 anos. Isso tem que ficar claro como água para todo mundo. PIB de 2019, valor econômico da semana passada. Em um quadrimestre, janeiro, abril, os economistas do mercado mudaram 8 vezes a projeção do PIB, deputado Perondi. 8 vezes. Começou em 13, agora é 1,5. Quer dizer, os economistas não acertam previsões quadrimestrais, tá certo? E como é que os economistas do governo, sem modelo atuarial, vão acertar projeções daqui a 50 anos? Esse Congresso deveria chamar o diretor do BID, que é um irresponsável, que ontem declarou que em 2060 o déficit da Previdência vai ser 50% do PIB. Ele tem que mostrar qual modelo atual